A seleção brasileira de 2016 está na história como a primeira seleção brasileira da história a vencer a medalha de ouro nas Olimpíadas. Então aquele time de 2016, liderado pelo Neymar, conseguiu fazer o que times que tinham Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno nunca conseguiram. Mas agora passados praticamente 7 anos daquela conquista, você sabe o que aconteceu com cada jogador do time? Vou contar pra você agora após a vinheta da seleção brasileira. Antes de tudo, você que quiser comprar camisas de times e seleções, mas tá cansado de pagar caro por aí, conheça a loja parceira do canal, de credibilidade, que é a Maestro das Peitas. Eles entregam para todo o Brasil, tem camisas de alta qualidade, personalizam se você quiser, é tudo realmente bem completo por lá. Eles são especialistas em camisas de time tailandesas. Então você que quiser ver os modelos que eles têm disponíveis, vou deixar o site na descrição do vídeo e se tiver alguma dúvida, também o contato do WhatsApp. Beleza? Lembrando que quem vier pelo canal tem desconto de 5% na hora das suas compras usando o cupom ViniViner. Vamos começar pelos goleiros da Seleção Brasileira Olímpica de 2016. O primeiro, que era inclusive o titular, é o Everton, que na época estava no Atlético Paranaense e hoje está no Palmeiras. O Everton teve um papel fundamental naquela seleção porque ele era um dos 3 jogadores acima de 23 anos e ele também pegou um pênalti na final contra a Alemanha. Então o Everton foi um cara que depois da seleção em 2016 só cresceu. No Palmeiras ele se tornou um dos melhores goleiros da América do Sul, se não o melhor, vencendo Libertadores, foi convocado para a seleção brasileira principal e até foi agora para a Copa do Mundo do Catar. Então o Everton foi um cara que, depois da seleção olímpica de 2016, realmente as coisas só andaram pra frente pra ele. Muita gente não sabe quem era o reserva do Everton naquela seleção. O reserva chamava-se Wilson. Ele na época estava no Atlético Mineiro e era um goleiro realmente bem desconhecido. Só que o Wilson, depois da seleção brasileira olímpica de 2016, ele não conseguiu se firmar. Hoje em dia ele tá com 28 anos e ele tá sem clube. Dá pra imaginar? Um campeão olímpico tá sem clube. O Wilson, ele nunca teve sequência no próprio Atlético Mineiro, depois foi jogar no Coimbra, e ele agora, com 28 anos, além de estar sem clube, tem só 13 jogos na carreira. É muito pouco. E outra coisa, o Wilson tá sem clube também desde 2021. Então, em breve, de repente, dependendo do que acontecer, ele pode até vir a encerrar a sua carreira. Agora a gente vai para as laterais, começando pela lateral direita. O titular daquela seleção na época era o Zeca, e o Zeca tava voando. O Zeca jogava naquela época pelo Santos, depois teve problemas no Santos, foi jogar no Inter, Bahia, Vasco, e hoje o Zeca tá jogando no Vitória. Assim, se você pegar por termos financeiros, com certeza a carreira do Zeca foi um sucesso, até porque ele jogou por vários times grandes. Mas perto do que se esperava, convenhamos que ele ficou devendo. O Zeca era um cara que todo mundo enxergava com potencial para se firmar na seleção brasileira principal, até pela falta de laterais que a gente tem, e também se esperava que o Zeca jogasse no futebol europeu, o que no fim não se confirmou. Até o ano passado ele estava jogando no futebol dos Estados Unidos na 2ª divisão. Outro lateral daquela seleção, também lateral direito, era o William. O William, muitos de vocês também podem não conhecer porque ele acabou ficando muito tempo fora do país. Na época da seleção, ele estava no Internacional e logo após as Olimpíadas ele foi jogar no futebol europeu. Ele jogou uns bons anos na Alemanha, só que por lá ele acabou não tendo muito destaque porque o William sofria bastante com lesões. Ele tá de volta ao futebol brasileiro em 2023 e agora vai jogar pela equipe do Cruzeiro. Era um cara que também tinha potencial para se destacar mais se não fossem pelas lesões. Na lateral esquerda temos agora também um jogador que era titular e que teve assim um sucesso absoluto. Não para nível de jogar num time top do futebol europeu, mas uma carreira muito bem consolidada. Tô falando do Douglas Santos. Na época ele estava no Atlético Mineiro, depois do Atlético ele foi jogar no futebol alemão e hoje ele tá no Zenit da Rússia. Como eu disse, não é um time top do futebol europeu, mas é uma carreira certinha, muito bem consolidada, tanto que tá até hoje lá na Rússia e não tem planos de voltar. Agora vamos para a zaga. Um dos zagueiros daquela seleção era o Rodrigo Caio, que na época ainda jogava no São Paulo. O Rodrigo era um cara, quando jovem, muito promissor. Claro, no São Paulo o pessoal pegava no pé dele porque o São Paulo não estava conquistando nenhum título, mas o Rodrigo Caio sempre fazia a sua parte. Ele sempre foi um zagueiro especialmente bem técnico. Ele acabou depois indo jogar no Flamengo venceu Libertadores, Brasileirão, venceu muita coisa por lá,
mas agora tá meio deixado de lado ainda no Flamengo porque tá sofrendo com muitas lesões. Tem realmente esse problema, mas o Rodrigo Caio é um cara que com certeza teve uma carreira também muito boa. O companheiro do Rodrigo Caio na zaga era o Marquinhos, que na época já estava no Paris Saint-Germain e segue no PSG até os dias de hoje. Mas claro, o nível de importância do Marquinhos dentro do PSG mudou desde 2016. Lá em 2016 ele ainda era um zagueiro assim, coadjuvante. O PSG contava com o Davi Luiz, contava com o Thiago Silva e o Marquinhos teve que esperar os anos se passarem para que ele pudesse realmente ganhar o seu espaço. Tanto que hoje ele é capitão da equipe francesa. O zagueiro que era reserva da seleção era o Luan Garcia, que na época jogava no Vasco, era um cara bem promissor, também que a galera enxergava com potencial de futebol europeu. Só que o Luan, desde 2017, tá jogando na equipe do Palmeiras, entre altos e baixos. Luan já fez temporadas incríveis, mas acabou ficando marcado no Palmeiras por lances pontuais que custaram de repente a perda de um título ou uma eliminação, mas o Luan é um bom jogador. Como eu disse, não teve essa carreira de futebol europeu que se imaginava, mas está jogando num dos principais times do Brasil. Agora a gente chega ao meio-campo e a gente começa com o Wallace. O Wallace que foi um dos caras que, em 2016, quando ele entra na seleção brasileira, ele ajuda totalmente a mudar o time. O Wallace jogou muita bola naquelas Olimpíadas. Ele na época estava no Grêmio já jogava muito bem, era um volante de bastante força física, foi jogar no futebol europeu, jogar na Alemanha e hoje ele tá na Udinese da Itália. Assim, esperava-se que ele tivesse um destaque maior? Esperava-se, mas também é uma carreira de respeito, da mesma maneira que eu citei na situação do Douglas Santos. Ele não tem uma passagem por um time top do futebol europeu, mas tem uma carreira muito bem consolidada no velho continente. Ainda na parte de volantes, temos agora o Thiago Maia, volante canhoto também, que joga muita bola. Na época, o Thiago Maia era mais um jogador que estava no Santos e que agora, hoje em dia, está jogando pelo Flamengo. O Flamengo gosta de contratar jogadores que foram formados no Santos. Esse foi o caso. O Thiago Maia, depois da sua passagem pelo Peixe, ele até chegou a jogar no futebol europeu e há pouco tempo agora tá jogando na equipe do Flamengo, onde é titular. Outro volante daquele time, que em 2016 atravessava um momento muito bom, era o Rodrigo Dourado, que estava no Internacional. O Rodrigo Dourado todo mundo colocava que seria um nome para o futuro da seleção brasileira principal e também, claro, para futebol europeu. Isso acabou não se confirmando porque o Rodrigo Dourado, apesar de jogar muita bola no Internacional, foi tendo ao longo da carreira várias lesões. Hoje em dia ele nem tá mais no Inter, talvez você nem saiba, mas o Rodrigo Dourado tá jogando pelo Atlético San Luis do futebol do México. No meio campo, o jogador que tinha mais de 23 anos naquela seleção era o Renato Augusto. O Renato na época estava já na China jogando pelo Beijing Guoan e hoje em dia, todo mundo sabe, ele tá jogando na equipe do Corinthians. Só que o Renato foi convocado porque realmente, em 2015, um ano antes dele ir para a China, ele arrebentou no futebol brasileiro. O Corinthians venceu o Brasileirão com ele e com o Jadson jogando demais. E o Renato também sempre foi um cara diferenciado, com liderança, muita qualidade técnica. Então ele estava na China, depois acabou voltando agora para a equipe do Corinthians. E fechando agora a parte do meio campo, temos um jogador aqui que dá para dizer que ele foi uma eterna promessa. Trata-se do meia Rafinha Alcântara. O Rafinha, na época das Olimpíadas, ele não era titular, mas ele era uma peça que entrava em praticamente todos os jogos. Tanto que na final contra a Alemanha, o Rafinha até bate pênalti. Só que o Rafinha, todo mundo achava que, hora ou outra, se tornaria um grande nome da seleção principal, de um time importante europeu, e isso não aconteceu. Na época das Olimpíadas, ele já era reserva no Barcelona. Sempre foi. Só que depois ele acabou sendo emprestado para outros times, como Inter de Milão, Celta de Vigo, e não se firmava em lugar nenhum. Hoje em dia, após tanto tempo, ele passou também pelo Paris Saint-Germain e agora tá jogando num time chamado Al Arabi, lá do Catar. Chegamos agora no ataque, onde temos aqui o primeiro caso, que é o caso de um jogador que jogava muita bola. Também, todo mundo apostava que iria para a seleção principal, futebol europeu, mas hoje em 2023 se confirma como uma das grandes decepções daquela equipe, que é o Luan. O Luan, na época do Grêmio, era um baita jogador. Foi eleito Rei da América, venceu Copa do Brasil, Libertadores e todo mundo achava realmente que seria um nome importante da seleção e da Europa. Mas isso acabou não se confirmando. O Luan teve uma queda já no Grêmio, depois no Corinthians. Apesar do alto salário, nunca jogou nada também. Em 2022 teve uma oportunidade emprestado no Santos e também não virou. Ele tá agora no seu último ano de contrato com o Corinthians e não vai ser aproveitado. O Luan, que é um cara que entra na mesma situação que eu falei do Wallace.
São dois jogadores que, quando o Rogério Micali começou a colocar mais nos jogos da seleção olímpica, o time evoluiu demais, tanto que o Luan é com certeza um dos nomes mais importantes daquela conquista. Muita gente não sabe, mas Felipe Anderson estava naquela seleção. O Felipe Anderson na época estava na Lazio e hoje em dia está na Lazio ainda. Só que nesse meio tempo ele jogou no futebol da Inglaterra pelo West Ham, jogou em Portugal pelo Porto emprestado, agora ele tá na Lazio ainda. É um cara que nunca teve um destaque grande naquela seleção e hoje em dia tem uma carreira ainda consolidada na Europa. É difícil um jogador que não tem qualidade ficar tanto tempo fora. Então se ele tá há tanto tempo fora, é porque ele tem algo de diferente. E para estar no mesmo time há tanto tempo, também tem algo. O grande craque daquela seleção era o Neymar, indiscutivelmente. Neymar naquela época, em 2016, já era um dos melhores jogadores do mundo. Ele já tinha nas costas um título de Liga dos Campeões com o Messi e com o Luis Suárez. Então ele foi para a seleção olímpica para realmente ser o cara que ia guiar aqueles jogadores mais jovens rumo à medalha de ouro inédita. E o Neymar conseguiu fazer isso. Foi o artilheiro da seleção na competição, marcou gol na final, bateu o último pênalti, jogou muita bola. Na época ele estava no Barça, jogando muita bola, hoje está no PSG. E há quem diga que ele cometeu um erro trocando o Barça pelo Paris Saint-Germain. Um dos atacantes daquela seleção era o Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Gabigol na época estava no Santos e ainda não jogava como um camisa 9. O Gabigol, na verdade, era um cara que jogava até aberto no lado do campo. Hoje todo mundo sabe, ele tá jogando como um segundo atacante no Flamengo por conta do Pedro, mas por muito tempo foi camisa 9. O Gabigol, ele, depois do Santos, foi negociado com a Inter de Milão, teve uma passagem apagadíssima no futebol europeu, por Inter e por Benfica, e se reencontrou jogando pelo Flamengo, que é o clube que está até os dias de hoje. Muita gente critica o Gabigol por não ter feito carreira na Europa, mas tudo que ele construiu no Flamengo com certeza denomina uma carreira, uma trajetória de muito sucesso, até porque não é qualquer jogador que vence 2 Libertadores fazendo gol em todas as finais. E o último nome é o Gabriel Jesus, que também teve um papel importante naquela seleção. O Gabriel na época também, mesmo caso do Gabigol, ele não atuava ainda centralizado. O Gabriel, até no próprio Palmeiras que ele jogava, ele atuava mais aberto pelo lado esquerdo. Então, como eu disse, na época ele estava no Palmeiras, onde ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão, e hoje ele está no Arsenal. Só que nesse meio tempo ele teve uma passagem longa pelo Manchester City, onde venceu várias vezes a Premier League, era um jogador muito querido pelo Pep Guardiola. É aquilo, Gabriel Jesus foi a 2 Copas do Mundo, não marcou nenhum gol. Muita gente pega no pé dele por isso, dizendo que ele também não tem uma carreira de sucesso porque na seleção nunca jogou nada. Mas, por tudo que ele construiu na Inglaterra, é sim também uma carreira muito bacana. E claro que não poderia faltar o técnico Rogério Micali, que era quem comandava aquela seleção. Rogério Micali, depois da seleção olímpica, ele tentou trabalhar em vários clubes, Paraná, Atlético Mineiro, mas realmente como um treinador principal, ele nunca se firmou. Hoje em dia, ele está treinando a seleção olímpica, mas não do Brasil, e sim do Egito. Quem diria? Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários. Em relação a toda a expectativa que você criou sobre esses jogadores lá em 2016. Quais corresponderam às suas expectativas e quais, na sua opinião, ficaram devendo? Comenta aí, quero muito saber. Então, bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa quinta. Agradeço a você pela companhia em mais um vídeo do canal e não se esqueça, se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser comprar camisas de times e seleções com preço justo, entrega para todo o Brasil, conheça a Maestro das Peitas. Vou deixar todas as informações deles aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!